A todos a paz do Senhor. Prezados jovens, estamos com mais uma pré-aula, lição de número 2 para o segundo trimestre de 2025, com o seguinte título: Davi, a excelência no servir. Texto principal, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Resumo da lição: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Objetivos de nossa lição: primeiro, conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente. Depois, refletir a respeito da excelência de Deus em nós mediante sua presença. Compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões e identificar a difícil missão do jovem cristão. Então nós vamos para a nossa pré-aula da segunda lição, trazendo essa temática que versa sobre a composição curricular, não é, da vida de Davi, da história do rei de Israel. Somos convidados a uma importante reflexão acerca de suas qualidades. Também ficam aí os seus defeitos para deixar o exemplo de não seguir aquilo que foi ruim na vida de Davi, mas observar que Davi era um homem que sempre voltava para Deus, sempre buscando o socorro e o perdão divino. Davi tinha um coração muito voltado para Deus. Observamos aqui na introdução que, ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante das suas qualidades. Por isso que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. O texto está em 1 Samuel 16, 19 a 23, que diz: E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Observamos a vida de Davi, como ele enfrentou as dificuldades resoluto, firme, confiando em Deus. Aqui observamos um currículo notável para um serviço excelente. Davi tem essa característica de fiel servo, fiel servidor. Primeiro, um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, segundo Samuel 16, 18, as referências mencionadas chamaram bastante a atenção do rei. Um músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e, o mais importante, o Senhor era com ele. Isso é o mais importante. Cada um tem suas características, cada um tem sua natureza, cada um tem seu caráter, sua personalidade. Agora, precisamos ser genuínos e deixar que o Espírito de Deus dê as credenciais. Aqui está dito: ele era um homem que Deus andava com ele e era com ele. O rei não perdera tempo e imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. Ele aprendeu muito no campo, atrás das malhadas, atrás dos rebanhos. O mais novo de um total de 8 filhos, o jovem, tinha no campo a oportunidade de aprender importantes lições
acerca de cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher e defender. Uma grande escola para os tempos vindouros. Não importa o lugar onde você está, você precisa tirar lições de onde você está. Seja no campo, seja na cidade, seja talvez numa empresa, ou desempregado, não é? Trabalhando, sendo funcionário, ou ainda sem atividade remunerada. Tire lições. Isso vai servir à frente. As ovelhas munidas de destacada fragilidade dependiam do jovem pastor para o desenvolvimento dentro do esperado. Então, ele supria aquelas necessidades das ovelhas. Os perigos eram muitos. Diversas vezes ele arriscou sua própria vida para cuidar, para defender, para proteger aquelas ovelhas. 1 Samuel 17:34. Então, como pastor, pacientemente dedicou-se ao exercício da sua função e, depois de uma longa espera, receberia o fruto correspondente do seu trabalho. Veja que lição maravilhosa. Davi, um jovem corajoso, destemido, se destacou por ser principalmente corajoso, destemido, temente e fiel. Se ele desse ouvidos aos demais que falavam, jamais seria um vencedor, como veremos na próxima lição. Todos temiam o gigante e desaconselharam Davi, mas Davi era muito convicto, tinha motivos para não querer estar diante do terrível homem, porém era diferente dos demais, era corajoso, destemido. Seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras de Eliabe. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. E assim venceu aquele gigante, derrotando o filisteu. Um músico excelente. Davi foi músico, louvava a Deus, compôs hinos, compôs salmos. Com sua harpa tocava muito bem. Sua voz suave e suas letras profundas foi muito usado nas mais diversas ocasiões. Autor de pelo menos 73 salmos, deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e à busca por mais proximidade com o nosso Deus. Então, Davi é um exemplo muito bom. Na musicalidade, o salmista expressava a sua fé, seus sentimentos e a sua profunda conexão com Deus. Mais à frente aqui, vamos observar a excelência de Deus em nós mediante a sua presença. A presença de Deus em nossas vidas é algo tremendo, algo notável também na vida de Davi. As pessoas, elas notam, elas sabem que Deus está conosco. O modelo de pensar de Davi, suas atitudes, o respeito pelo Deus eterno. Então, a bússola de Davi não era o seu eu, nem as percepções que os demais tinham a seu respeito. Davi soube depender e obedecer aos desígnios divinos e foi vencedor, porque foi um homem temente, destemido, corajoso, valente e fiel. Foi conduzido pelo Espírito. Deus o abençoou de forma especial e seu reinado foi um reinado muito abençoado em Israel. A excelência de Deus para cumprir uma missão difícil. Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, guiado pelo Espírito do Senhor. Conseguiu fazer um bom início de reinado, sendo admirado por muitos. Temente a Deus, chegou a profetizar, e constantemente consultava o profeta Samuel. Só que essa realidade durou por pouco tempo. Logo o rei negligenciou a verdade de Deus, a vontade do Senhor, desrespeitou a lei de Moisés e passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. É um perigo, durante nossa caminhada, nós perdermos essa visão de Deus. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, então o espírito mau começou a atormentá-lo.
1 Samuel 16,14, deixando-o inapto para decisões sensatas e violento para os que estavam próximos a ele. Até os seus servos estavam impressionados com a ação maligna na vida do rei Saul, o rei desviado. Então, um reino em apuros. Por quê? Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou dele, se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Se Deus já não era mais senhor daquele monarca, o povo não seria mais bem-aventurado, nem dizer feliz a nação que teme ao Senhor. Por quê? Porque a nação estava entrando em fracasso. Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. A imagem do líder exerce uma forte influência para a vida dos seus liderados. Se o rei é ímpio, os súditos sofrem. Se o líder é imprudente, os liderados amargam as privações. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo chegava para Israel e o povo se alegrava e era edificado ao ver na prática a fé, a devoção e a fidelidade que havia na vida de Davi, o temor que Davi tinha pelo Senhor Deus. Então, qual a nossa difícil missão? Preste atenção, jovem. O cristão enfrenta grandes desafios. O primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão do mundo. A cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais, entre tantos outros, são por essência opostos aos que nós acreditamos. Agimos assim, pois do coração procedem as saídas da vida. Nós estamos vivendo neste mundo e precisamos enfrentá-lo com dignidade, com o poder de Deus, com a palavra do Senhor, olhando para os bons exemplos, como a vida de Davi, na sua grande maioria das vezes, ele foi um homem temente a Deus, falhou como ser humano, recebeu o perdão divino pelo seu clamor, pelo seu arrependimento, e a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, que nós possamos viver, trilhar os caminhos do Senhor de modo a que possamos ser testemunhas de Deus nessa terra e nesse mundo tão cruel. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, transmitindo a Tua palavra, falando do Teu grande e infinito amor. Desta feita, falando sobre a vida de Davi, como ele serviu bem ao Senhor, como ele deixou o exemplo para todos, inclusive para a juventude. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por isso, desde agora e para sempre. Amém.